Tudo começou com aquele silêncio. Você se afastou não porque era fraco, mas porque estava cansado de tentar ser ouvido por quem só queria te ignorar. E eles riram. Riram da sua ausência, da sua escolha de não reagir, da sua quietude. Achavam que aquilo era desistência, que você nunca mais voltaria, que tinham vencido. Mas mal sabem que o que estava nascendo no silêncio era algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Quantas vezes você já sentiu que, por ser mais reservado, mais contido, menos explosivo, foi tratado como insignificante, que sua ausência foi usada como motivo de piada, que tentaram transformar sua pausa em fraqueza? E agora, talvez você esteja aqui justamente por isso, porque sente que chegou a hora de voltar, mas não como antes. Dessa vez, não é com gritos, nem com desespero. É com um olhar firme, uma calma assustadora e uma presença que fala mais do que qualquer palavra. Este vídeo é para quem cansou de ser subestimado, para quem já foi ridicularizado por preferir o silêncio à briga, o autocontrole ao escândalo, para quem sabe que o verdadeiro poder não está em falar alto, mas em andar firme. O estoicismo nos ensina que a força está no domínio de si mesmo, não na reação impulsiva. E agora você vai descobrir como transformar cada risada contra você em respeito absoluto. Vamos falar sobre o tipo de volta que não precisa de anúncio, que não pede licença, aquele retorno que deixa claro que o jogo mudou. Você vai entender como usar a frieza estratégica dos grandes mestres estoicos para criar um impacto tão profundo que até quem te ignorava antes vai ser obrigado a te notar. Então, se você já foi deixado de lado, se duvidaram da sua força, se zombaram do seu silêncio, prepare-se, porque quando o retorno é verdadeiro, ele não busca aceitação, ele impõe presença, e é disso que trata esse vídeo, da construção silenciosa de um novo eu, pronto para ser respeitado, admirado e, para alguns, temido. Curta agora, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e acesse o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Você vai se surpreender com o que pode acontecer quando a sua volta não for apenas um retorno, mas uma ascensão. Eles achavam que você tinha sumido, que o silêncio era um fim, que você tinha desistido da luta, mas o que poucos percebem é que o silêncio verdadeiro não é fraqueza, é estratégia. A ausência que incomoda é aquela que começa a fazer mais barulho do que qualquer presença forçada. E nesse vazio, algo começa a acontecer. As pessoas começam a perceber o espaço que você ocupava. As pequenas atitudes que antes passavam despercebidas, agora fazem falta. O que antes era ignorado agora se torna incômodo. E tudo isso acontece porque o verdadeiro valor só é notado quando ele sai de cena. É nesse ponto que muitos se enganam. Eles esperam que o silêncio seja sinônimo de fuga, que a ausência signifique rendição. Mas a verdade é que esse silêncio foi o palco onde você começou a reconstrução. Enquanto eles falavam, você escutava. Enquanto eles riam, você observava. Enquanto zombavam, você planejava. Esse tipo de silêncio é o que precede o impacto. Marco Aurélio dizia: o poder de suportar está dentro de você. E é exatamente nesse espaço silencioso que essa força começa a crescer. Você já percebeu como algumas pessoas só reconhecem seu valor quando você se afasta? Quando você decide parar de insistir, parar de correr atrás, parar de tentar provar o seu valor para quem se recusa a enxergar? É nesse momento que o jogo começa a virar. Porque o silêncio força o outro a lidar com o próprio eco. E para quem sempre contou com sua presença garantida, sua ausência se torna um golpe seco, direto e inesperado. E o mais interessante é que esse incômodo não precisa de explicação, não precisa de textão, nem de indireta. A sua saída silenciosa fala por si. Epicteto nos lembra:
Se você quer ser invencível, não entre em competições onde não tem controle. E você fez exatamente isso. Saiu do jogo onde a única regra era a sua própria humilhação. E agora, quem riu começa a se perguntar onde você foi parar. Mas nesse momento de ausência, algo mágico acontece dentro de você. Uma clareza começa a surgir. Você começa a enxergar quem realmente importa, o que realmente vale o seu tempo e, principalmente, quem não merece um minuto sequer da sua energia. É nesse campo silencioso que sua presença futura começa a ser moldada, com mais força, mais estratégia, mais domínio sobre si mesmo. E é por isso que agora estamos aqui, porque o silêncio incomodou, a ausência gritou, e quem não te valorizou quando você estava presente está começando a sentir o peso da sua falta. Mas isso, meu amigo, é só o começo, porque no próximo passo você vai entender o verdadeiro motivo das risadas. Eles riram porque achavam que você não voltaria. E talvez o mais curioso nisso tudo seja o seguinte: eles não riram por maldade apenas. Riram por medo disfarçado. Sim, medo. Porque no fundo, quando alguém tenta te diminuir ou zombar do seu silêncio, é porque sente que você tem algo que, se despertado, pode mudar completamente a dinâmica. Eles não riram porque você era insignificante. Riram porque sabiam que, se você voltasse com tudo, não teria mais como te controlar. Você já se perguntou por que as pessoas zombam de quem se cala? Porque o silêncio incomoda mais do que qualquer grito. A calma de quem não precisa provar nada é quase provocativa para quem vive tentando parecer forte. E foi por isso que eles riram. Porque queriam acreditar que o seu silêncio era o fim da história. Só que eles esqueceram de uma coisa. Quem está quieto, muitas vezes, está apenas preparando o golpe mais certeiro. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. E eles julgaram mal, subestimaram, confundiram sua escolha de se afastar com incapacidade. Mas você estava apenas cuidando de si, juntando os cacos, refinando sua mentalidade. E cada segundo que passava nesse processo era como uma lâmina sendo afiada no escuro. Eles só verão o corte quando for tarde demais. E sabe o que é mais interessante? A maioria deles nem percebeu o que estava acontecendo. Enquanto você sumia, eles contavam vantagem. Enquanto você se calava, eles se alimentavam da própria arrogância. Só que ninguém consegue rir por muito tempo diante daquilo que começa a crescer em silêncio. A volta de quem foi desacreditado sempre causa um desconforto, porque revela o erro de julgamento, expõe a própria insegurança de quem tentou te diminuir. E agora, você está voltando. Mas não como antes. A versão que eles conheciam ficou para trás. O novo você não vem com explicações, nem com pedidos. Vem com presença, com olhar firme, com propósito. E isso, meu amigo, assusta. Porque quem riu da sua ausência vai começar a se perguntar como é possível alguém voltar tão diferente, tão imperturbável, tão acima de tudo aquilo que antes o fazia sangrar. Mas isso ainda não é o auge, porque no próximo ponto você vai entender o que aconteceu dentro de você durante esse tempo longe, o que exatamente foi construído no silêncio. E por que esse processo invisível é o que transforma alguém comum em alguém inabalável. Prepare-se para entrar na parte mais profunda dessa jornada, a reconstrução silenciosa, onde nasce a verdadeira força estoica. Enquanto todos achavam que você estava parado, você estava trabalhando na parte mais importante de tudo, dentro de si. E é aí que mora o segredo que quase ninguém entende. A verdadeira reconstrução não acontece em público. Ela não aparece nos stories, nem nos sorrisos forçados. Ela acontece no silêncio. No fundo de noites em claro, nas perguntas que ninguém escuta, nas decisões que você toma com os dentes cerrados, mas com o coração firme. Sêneca dizia:
A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho exaustivo fortalece o corpo. E é nesse campo silencioso, quase invisível, que você começa a ficar mais forte. Quando ninguém está olhando, você aprende a ficar em pé sozinho. Aprende que nem toda dor precisa ser exposta para ser superada. E que a verdadeira força não grita. Ela apenas se impõe quando chega o momento certo. E enquanto reconstruía sua mente, você começou a perceber o quanto estava se libertando. Libertando-se da necessidade de aprovação, de aplausos, de provar algo para quem não tem capacidade de reconhecer valor. Foi ali, no silêncio, que você começou a entender o que realmente importa, o que é essencial e, o mais importante, quem você realmente é quando não está tentando agradar ninguém. Esse tipo de transformação é assustadora, mas não para você. É assustadora para quem sempre te viu como frágil, porque quando a mente se torna firme, as palavras perdem o poder de ferir. Quando o espírito se torna calmo, as provocações se tornam ruído. Você não volta com sede de vingança, você volta com sede de domínio próprio. E esse é o verdadeiro terror para quem está acostumado com reações impulsivas, encontrar alguém que não se abala. E aqui está a beleza disso tudo. Quanto mais você reconstrói em silêncio, mais sólida se torna a sua base. Você não depende de elogios nem de reconhecimento. E é justamente por isso que sua presença futura vai causar tanto impacto, porque ela será autêntica, firme e carregada de uma energia que ninguém poderá ignorar. Quem se reconstrói em silêncio volta com uma paz que grita mais alto que qualquer discurso. Agora, imagine o que acontece quando essa nova versão de você pisa de volta no cenário, sem precisar dizer nada, sem ter que levantar a voz, apenas com um olhar que diz: eu não vim para provar, eu vim para dominar o meu próprio destino. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Quando você volta, não é para provar nada, é para dominar o próprio destino. Você já tentou mostrar que mudou só para ver alguém torcer o nariz? Já tentou ser melhor, mais calmo, mais maduro, e tudo que recebeu foi indiferença ou deboche? Então você sabe exatamente como é a dor de querer ser visto e ser ignorado. Mas agora algo mudou, porque dessa vez você não está voltando para que os outros percebam sua evolução. Você está voltando porque finalmente entendeu. O único reconhecimento que importa é o que vem de dentro. Essa volta não tem plateia, não tem aplausos, mas tem firmeza, tem clareza, tem uma paz que ninguém entende e que por isso mesmo assusta. E aí está a grande virada. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa jogar o jogo deles, não precisa disputar atenção, nem mendigar respeito. Você aprendeu, da forma mais dura, que dominar o próprio destino exige que a gente solte tudo aquilo que nos fazia refém emocional. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos feriram. E é exatamente isso que você está fazendo. Porque quando você volta com essa nova postura, mais frio, mais sereno, mais firme, você quebra todas as expectativas. Eles esperavam gritos, drama, cobrança. Você aparece com presença, com silêncio, com um olhar direto, sem raiva, mas com algo ainda mais perigoso: controle. E sabe o que isso causa neles? Desconforto, medo, insegurança, porque agora eles não sabem mais como te manipular, não sabem mais como te provocar, não sabem mais onde está seu ponto fraco. Você mudou o jogo e nem avisou que estava jogando. Essa é a volta que deixa todos perdidos, porque ela não vem com explicações, ela vem com atitude, não com promessas, mas com resultados. Você parou de implorar para ser compreendido e começou a se tornar incompreensível para quem não tem maturidade emocional. Sua energia mudou. E agora, quem te desvalorizou está começando a perceber que talvez você não precise mais deles.
E isso, para quem achava que tinha controle sobre você, é devastador. Mas a verdadeira beleza disso tudo está no próximo passo. Porque agora vamos falar do que acontece quando essa nova versão se impõe sem esforço. Quando sua simples presença transforma o ambiente. A presença fria e poderosa. O novo você que ninguém esperava. Eles te ignoraram porque achavam que você sempre estaria ali. Te trataram como plano B. Te ouviram só quando era conveniente. Te usaram como ombro, como escape, como descarga emocional. E quando não precisavam mais, te descartaram. Jogaram palavras como se não doessem. Viraram as costas como se sua presença fosse um detalhe. E você ficou em silêncio. Engoliu o orgulho. Fingiu que não doeu. Mas doeu. Dói até hoje. Mas agora olhe para você. Veja o que esse abandono construiu. Veja a frieza que nasceu da dor. Não uma frieza amarga, vingativa, mas uma frieza poderosa, calculada, que não permite mais ser tratado como sobras, que não aceita mais migalhas de atenção. Você não é mais o mesmo. E essa nova presença é um choque para quem só sabia lidar com a sua versão ferida. Antes, você reagia, se explicava, se humilhava tentando ser entendido. Hoje você apenas olha, ouve, respira. E isso é assustador, porque sua calma agora carrega algo que ninguém esperava: autoridade. Você não briga mais por espaço. Você entra em silêncio e o ambiente se adapta. Isso não é arrogância. Isso é consequência de quem aprendeu a se amar no abandono. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. E você finalmente é. Senhor do que sente, dono do que escolhe, responsável pelo que permite. E é essa nova energia que faz com que até os que zombaram da sua dor comecem a pisar em ovos. Porque a leveza de quem se curou é insuportável para quem só te conheceu na sua versão quebrada. Eles não esperavam por isso. Achavam que, no máximo, você voltaria para pedir desculpas, para tentar mais uma vez, para mostrar arrependimento, mas você voltou com outra linguagem, a do silêncio firme, da postura ereta, do olhar que diz: eu não vim para ser aceito, eu vim para ocupar o espaço que é meu. E quem te ridicularizou antes, agora está sem reação. Mas ainda há mais, porque no próximo ponto vamos chegar no momento que muda tudo, o ponto em que a zombaria se transforma em medo. Quando quem ria agora hesita até em cruzar o seu caminho. Quem zombou agora teme. O silêncio se transformou em respeito. Já parou para pensar como o respeito verdadeiro nunca vem do barulho, nunca vem das tentativas desesperadas de ser ouvido, de ser aceito, de ser amado? Ele vem quando você para de pedir, quando você para de explicar, quando você para de correr atrás. É nesse momento, naquele exato segundo em que você escolhe se colocar em primeiro lugar, que tudo muda. Não porque o mundo ficou melhor, mas porque você ficou diferente. Lembra quando você era ignorado mesmo se esforçando ao máximo? Quando suas palavras eram interrompidas, seus sentimentos desacreditados, suas intenções distorcidas? Tudo isso porque você estava tentando demais. Estava entregando tudo para quem não sabia nem lidar com metade do que você é. E foi só quando você silenciou que eles começaram a perceber o que perderam, o que jogaram fora, o que subestimaram. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invencível quando despreza as dores e os prazeres. E você, nesse processo silencioso de reconstrução, aprendeu a desprezar aquilo que antes te prendia. A carência, a validação, a necessidade de agradar. E com isso veio o respeito. Não aquele forçado, exigido, mas o respeito que nasce quando até quem tentou te destruir percebe que não consegue mais te atingir. Agora veja a ironia. As mesmas pessoas que riram da sua ausência,
Agora abaixam os olhos quando você entra, sentem desconforto quando você não reage, se sentem ameaçadas pela sua calma. E isso não é porque você se tornou agressivo, é porque você deixou de ser acessível emocionalmente. Você não está mais disponível para ser usado, testado, manipulado. E isso, para quem vive do controle alheio, é apavorante. E aqui está a reflexão mais poderosa. O respeito que você tanto buscava fora só chegou quando você se respeitou primeiro, quando você colocou limites, quando você escolheu o silêncio ao invés do caos, quando você parou de tentar provar e decidiu apenas ser. Esse é o momento que transforma tudo, porque a partir daqui não tem mais volta. Quem tenta te tratar como antes se frustra, porque o antigo você morreu e o novo não aceita ser reduzido. Mas a pergunta agora é: o que vem depois disso? O que acontece quando você não apenas volta, mas ascende? Quando deixa de ser alguém em reconstrução e se torna alguém inalcançável para quem vive do superficial. Prepare-se, porque agora vamos para o último e mais poderoso ponto dessa jornada. Sua volta não é um retorno, é uma ascensão irreversível. Você não voltou para o mesmo lugar, não voltou para os mesmos papéis, não voltou para as mesmas pessoas, porque você não é mais o mesmo. E quem te conheceu antes simplesmente não tem ideia de quem você se tornou. Essa não é uma volta, é uma ascensão. E ascensão não se explica, se sente, se impõe, se percebe no ar, no olhar, na postura. Algo mudou, e quem te encontra agora sente isso sem que você diga uma única palavra. O que antes te quebrava, hoje não te atinge. O que antes te fazia implorar, hoje te faz rir. Porque quando você se reconstrói com base no estoicismo, no autocontrole, na clareza de propósito, na disciplina emocional, você passa a andar acima da mediocridade. E é exatamente por isso que muitos que antes te rodeavam não conseguem mais te alcançar. Você deixou de andar em círculos e começou a subir. Sêneca dizia: é durante as tempestades que se conhece o piloto. E você provou isso, porque enquanto zombavam, você estava navegando por dentro do caos, dominando a si mesmo. E agora, o silêncio que antes era motivo de piada, virou símbolo da sua grandeza. Você não precisa mais responder provocações, nem se explicar para ninguém, porque o seu novo nível não comporta esse tipo de energia. E isso é libertador. Agora, olhe ao seu redor. Quantos ainda estão presos tentando provar algo para os outros? Quantos ainda vivem em função da aprovação alheia? Você não é mais um deles, porque entendeu, de forma dolorosa e profunda, que a verdadeira liberdade está em não depender de ninguém para se sentir completo. E é isso que te faz intocável, não por arrogância, mas por evolução. Aqueles que riram agora não conseguem mais sequer te encarar, não por medo de você, mas pelo reflexo que você se tornou, um espelho que revela a própria covardia, a própria fraqueza, a própria superficialidade. E você segue em silêncio, em paz, em direção a uma vida que só os fortes constroem, a vida de quem escolhe ser maior que a dor, maior que o ego, maior que o passado. E é por isso que, a partir de hoje, você não volta mais para lugar nenhum. Você sobe, você transcende, você caminha com leveza, mas com firmeza, porque quem sobreviveu ao próprio silêncio não teme mais barulho nenhum. Quem construiu sua força na ausência, agora é presença. Presença que se impõe, que transforma, que inspira. Você chegou até aqui. Isso já te coloca acima da maioria, porque só quem sentiu na pele a dor de ser ignorado, desacreditado, zombado, consegue entender o peso e a glória de dar a volta por cima em silêncio. E você está dando. Está voltando com uma força que nem você sabia que existia. Está se tornando alguém que não vive mais em função dos outros, mas por um propósito muito maior, o de se tornar a sua melhor versão.
Você não foi fraco por ter se calado, foi inteligente, foi estratégico e agora está colhendo os frutos de quem suportou a dor sem se perder. Acredite, você é importante. Sua presença tem valor, sua ausência fez falta e a pessoa que você está se tornando vai inspirar outros a se levantarem também. Porque sua história não termina com as risadas deles, ela recomeça com a sua ascensão. Muitos te subestimaram porque só enxergaram sua fase vulnerável. Mas agora, quem tiver o privilégio de cruzar seu caminho vai conhecer um novo padrão, uma nova mentalidade, uma postura inabalável. E isso não é sobre ser frio, é sobre ser inteiro. Inteiro ao ponto de não permitir mais que ninguém te trate como se fosse pouco. Então agora eu quero te pedir uma coisa. Deixe aqui nos comentários uma frase que represente essa sua nova fase. Algo que mostre que você não é mais o mesmo. Pode ser algo como: o silêncio me reconstruiu, ou quem riu vai ter que assistir minha vitória. Escreva, declare. Faça disso um marco, uma linha divisória entre o antes e o agora. E lembre-se, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar essa força e se inscreva no canal para continuar essa jornada estoica de poder, presença e propósito. O conteúdo exclusivo está no comentário fixado e vai te ajudar a dar o próximo passo. Você não é mais a versão que foi esquecida. Você é a presença que ninguém mais vai conseguir ignorar.